E tem sido assim, uma experiência muito, muito gratificante. O reino de Deus é um reino de amigos. O reino de Deus é um reino de discípulos amigos, servos amigos. E é sempre bom quando o Senhor deste reino nos possibilita conhecermos mais amigos da mesma lida. E eu quero dizer que me sinto aqui já entre amigos, já me sinto amigo do pastor Ziel e sua família, e eu tenho certeza que o reino e todos nós ganhamos com isso. Amém? Eu quero que você, por gentileza, abra a tua Bíblia em Mateus, no capítulo 6. Eu disse isso ontem, disse isso hoje pela manhã e quero repetir. Eu fui surpreendido de maneira muito positiva e agradável quando convidado a falar sobre reino, cidade e igreja, porque eu entendo que este tema e esta tríade, inclusive, são fundamentais, porque temos percebido que o projeto de ser igreja pode perder o seu sentido se não entendermos bem o significado do conceito do reino de Deus. Hoje pela manhã nós falamos, inclusive, sobre como uma escolha equivocada diante das possibilidades de ser igreja, o quanto isso pode nos tornar, a comunidade do Senhor, pode mesmo nos tornar agentes do antirreino. Isso é arriscado demais. Porque quando perdemos o sentido da existência da igreja, e esse sentido se dá especialmente pelo quanto do reino nós transpiramos, quando a gente perde o horizonte do que significa o reino, quando a gente caminha enquanto instituição, não levando em consideração o que o reino significa, é possível que comecemos movimentos, é possível que iniciemos espaços litúrgicos, congreguemos pessoas, mas no fundo não tenhamos sentido nenhum. Então essa igreja, pensar o tema reino, cidade e igreja, no tempo que completa 53 anos, para mim foi uma agradável, grandiosa e divina surpresa. Eu queria que você aplaudisse essa comunidade, aplaudisse essa igreja, por separar exatamente esse conceito. E eu quero me aprofundar um pouco mais, é a minha última participação neste evento, mas eu quero me aprofundar um pouquinho mais na questão do reino, e vamos ler um texto muito conhecido, que está dentro de um bloco muito interessante, e a partir dele faremos as nossas reflexões nessa noite. Amém? Então abra aí Mateus, já tem Mateus capítulo 6. Eu fiquei o tempo todo olhando para cá, para cima, e esqueci, tem uma TV aqui na minha frente que me ajuda. Aí hoje de manhã o irmão veio assim: ô Kenner, fica olhando para cima aí não, tem um negócio aqui na frente, você pode olhar também. A minha tradução é um pouquinho diferente, mas eu acredito que vamos conseguir entender o texto. Mateus capítulo 6, do verso 7 até o verso 14. Irmãos, mas que coisa bonita essas crianças aqui, né? O Roger, ele já decorou essa musiquinha também. Aí quando chega Daddy Sharp, não, Daddy Sharp. Aí Daddy Sharp, vai pai, Daddy Sharp, vai mãe, Daddy Sharp, Daddy Sharp. Aí você viu que o Daddy pai é um bocão assim, né? A mãe é um boquinha. E os meninos aprendem. Vendo também as crianças fazendo aqui a língua dos sinais. Irmãos, desde pequenininhos agora estão aprendendo sobre lidar com as alteridades, com as diferenças, respeitar e amar inclusive. Que Deus abençoe muito essa igreja, que Deus abençoe muito o ministério infantil dessa igreja. Eu estou saindo daqui assim, transbordando de alegria.
Mateus 6 diz assim, verso 1 em diante. Verso 7. Nas vossas orações, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não sejais como eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade ou necessidades antes de lhe pedirdes. Portanto, orai desta maneira: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos submetas à tentação, mas livra-nos do maligno. Verso 14. Pois se perdoardes aos homens os seus delitos, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará vossos delitos. Antes de começar, deixa eu apresentar para vocês aqui um livro que eu trouxe. O título é Teologia e Integralidade. Esse texto eu escrevi em parceria com o professor Davi Meschiati, e ele trata exatamente de alguns pontos que discutimos aqui nestes 2 dias, inclusive hoje à tarde também. E nesse texto eu e o Davi discutimos uma série de assuntos que às vezes entendemos não serem assuntos da igreja, mas são, como ecologia, refugiados, hermenêutica e uma série de outros assuntos à luz do papel público da igreja. Então, esse texto vai falar da teologia enquanto uma ação missional integral, ou seja, que não observa o ser humano de maneira parcial, mas sim em sua integralidade, de maneira holística. Então, se você depois desejar dar uma olhadinha, adquirir, ele está ali fora, nosso irmão está ali com os livros, eu tenho alguns exemplares, Teologia e Integralidade, ok? Veja, esse texto ele é muito conhecido, talvez você já tenha recitado em alguns lugares. Quando eu, inclusive, jogava futebol, eu estou meio gordinho assim, meu irmão, mas eu já fui atleta. Todas as vezes nós pegávamos na mão assim, já viu aquilo? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Não é? E a gente repetia esse texto, tanto este como o de Lucas 11, numa espécie de mantra mágico, para que falar essas palavras significasse algum tipo de benefício para o que fôssemos fazer. Mas esse texto, ele é muito mais do que um conjunto de expressões que nos ensina a falar palavras com Deus. Ele é mais do que isso. Esta oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso, ela está dentro de um bloco em que Jesus começa um diálogo com seus ouvintes, num processo profundo de interpretação de toda a tradição e da lei. E o objetivo é esclarecer exatamente sobre o reino de Deus. Nós temos falado desde ontem que este reino não é simplesmente um lugar outro que esperamos chegar. Este reino, ele já é a presença salvadora, em todos os sentidos, do Senhor do reino. Quando Jesus curava, ele estava dizendo: o reino chegou. Quando alimentava as pessoas, ele estava dizendo: o reino chegou. Quando colocava no centro aqueles que estavam nas extremidades, ele estava dizendo: o reino chegou.
Esperamos sim uma apoteótica manifestação futura do reino, mas este reino tem duas faces, dois momentos. O reino enquanto uma expectativa e o reino já que inicia aqui, que está entre nós. Lucas diz isso, o reino está entre vós. E como que este reino está entre vós? O reino está entre vós com a presença salvadora desse Jesus, que encarna o projeto do reino. Aí ele nos convida a encarnarmos este mesmo projeto na nossa vida e na caminhada da igreja. Então, onde houver injustiça, o reino chega e manifesta a justiça de Deus. Onde há a exclusão, o reino chega e traz para o centro pessoas jogadas às margens. Onde o reino chega, quem não tem voz começa a falar. Leprosos que eram excluídos e tratados como pessoas menores, ou piores, ou pecadoras, ou sem a graça de Deus, o reino chega, os seus corpos são curados, e a sua vida restaurada, e a sua dignidade restabelecida. O reino então é esse start de Jesus, que vai dando dignidade às pessoas. E todas as vezes que a igreja expande essa dignidade, seja incluindo, seja cuidando, seja dando pão, seja dando comida, seja dando roupa, seja falando de amor, seja dando ouvidos, seja dando ombros, seja dando ninho de acolhimento, a igreja então sinaliza este reino. A igreja se torna uma nuvem da chuva, da graça do reino de Deus. Sombra que traz aconchego para a gente desesperada. Vida para as experiências de morte que nos cercam. Por isso que a ideia do reino é uma ideia revolucionária. É uma cultura outra, é um outro jeito de viver na vida, é uma outra maneira de pensar a caminhada existencial, é um outro mecanismo para compreender o mundo. Quando o reino, ele se manifesta através de homens e mulheres, os lugares onde este reino chega, são bombardeados pela graça transformadora do Senhor, dos senhores, Rei do reino. E quando a gente lê esse texto que acabamos aqui de ler, não podemos lê-lo fora do bloco onde ele está. Se você observa o Evangelho de Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7, nós temos uma hermenêutica, posso dizer, revolucionária de Jesus. Logo no capítulo 5, no verso 1, nós temos uma cena. Qual é a cena? Jesus está no monte. E quando você lembra de alguém no monte, quem vem na tua cabeça assim, no estalo? Moisés, não é? Porque é Moisés que sobe no monte e vai receber a lei. É como se fosse uma espécie aqui de outro Moisés, um Moisés redivivos, que agora vai fazer um processo parecido. Ele vai transmitir, ele vai traduzir um conjunto de saberes. E se você observa, Jesus sobe no monte e começa do capítulo 5 até o capítulo 7, reler a lei. É o rabino que está refazendo a compreensão da lei, e refazendo a compreensão da lei, está também fazendo um tipo de recompreensão da vida. É por isso que lá no capítulo 5, em um determinado momento, no capítulo 17, ele diz: eu não vim para revogar a lei, eu vim cumprir a lei dos profetas. Aí você imagina assim, cumprir seria o quê? Realizar, obedecer os ditames da lei. Não, não é isso. Cumprir aqui é reler e dar o sentido mais profundo. Aí você vai ouvir Jesus dizendo: veja, vocês já ouviram dizer que deveríamos amar ao próximo e odiar ao inimigo. Eu, porém, vos digo.
Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ele começa a citar, ele começa a trazer à memória aquilo que era considerado o status quo da religião, e começa a refazer a leitura desses textos e destas memórias todas. E a maneira como ele vai relendo, a forma como ele vai refazendo, é profundamente novo. É tão impactante, é tão novo, é tão vinho novo, que no final do capítulo 7, os seus ouvintes, diz o texto, que ficam extasiados, abismados, boquiabertos, entusiasmados, porque o que Jesus começou a fazer foi, na verdade, uma verdadeira ressignificação do jeito de pensar a fé, pensar a religião e pensar a vida, que agora se estabeleciam num projeto profundo e transformador, que era o projeto do reino de Deus. O Jesus Rabi, o Jesus Moisés outro, agora vai explicando, vai refazendo a lei. E no capítulo 6, ele vai tocar exatamente naquilo que era mais caro e ao mesmo tempo hipócrita da religião da qual ele falava. Ele vai falar sobre oração, ele vai falar sobre esmola, e vai dizer que o jeito como faziam, a maneira como procediam, era na verdade uma tentativa de exibicionismo e não um compromisso sério com a vida e com o reino. Era simplesmente uma expressão de uma visualização hipócrita daquilo que eles mesmos não eram. Por isso ele disse: se você quer orar, vai lá para o fundo do quarto, no oculto, porque de maneira simbolicamente oculta, no entrar do quarto, no fechar da porta, onde ninguém vê, o Pai te vê e te responde em segredo. É porque o exibicionismo da religião, que por vezes oprimia, desqualificava pessoas, excluía, Jesus diz, esse tipo de perspectiva está completamente fora do projeto do reino. E é interessante porque Jesus vai andar e dar ouvidos exatamente para gente que não se enquadra muito bem, ou não se enquadrava muito bem no projeto da religião de seu tempo. As pessoas que Jesus acolhia não eram os sacerdotes, donos dos templos e dos ritos. Jesus acolhia eram as mulheres empobrecidas, as crianças esquecidas. Jesus acolhia os pecadores. Jesus acolhia exatamente aqueles que todos esqueciam nos cantos. Aí ele está dizendo, na minha lógica, na lógica do meu reino, na lógica do meu horizonte, o valor das pessoas não se estabelece pelo como um sistema opressor aponta. O valor das pessoas se estabelece à luz do amor que eu tenho por elas. E essas pessoas vão se aproximando de Jesus, porque outros não queriam a aproximação. E é muito bonito que Jesus tinha muita paciência com pecadores, Jesus tinha muita paciência com doentes, mas tinha pouca paciência com religiosos hipócritas. Jesus tinha muita paciência com gente que revelava a sua humanidade, a sua fragilidade, mas tinha pouco espaço na sua agenda para gente que se achava dona da verdade e da religião. Sabe o que é isso, gente? É uma proposta que inverte todas as coisas. E a proposta do reino é exatamente essa. É uma inversão, é um novo jeito.
é uma nova maneira de funcionamento na vida. E é aqui nesse contexto, nesses capítulos 5 a 7, que Jesus vai falar sobre oração, mas que é muito mais do que oração. Se você observa logo no verso 7, ele diz: nas vossas orações não useis de vãs repetições. E estranho, porque ele vai ensinar agora um conjunto de palavras que supostamente deveriam ser repetidas. Como não useis então de vãs repetições? A ideia aqui é que este texto que ele agora ensinará não era simplesmente um conjunto de palavras para que nós soubéssemos como orar. Isso aqui é quase que um sumário da sua doutrina. É um sumário dos seus ensinamentos, é um resumo do seu projeto. Quando, na época, um rabino desejava ensinar as suas doutrinas, um dos mecanismos de ensino era a formulação de orações. Então esse texto é mais do que um manual de oração. Esse texto é um manual de caminhada com Jesus. Esse texto é um manual do projeto do reino. E quando a gente entra de maneira criteriosa neste espaço discursivo, no qual Jesus começa a nos ensinar não somente a orar, mas nos ensina a viver, e a viver o reino, a gente começa a crescer em vários setores, especialmente na profundidade do Evangelho. E eu quero te convidar nessa noite a entrarmos na lógica das relações do reino, na lógica do funcionamento do reino, porque a partir daí seremos capazes, inclusive, de enfrentarmos a lógica desse sistema que nos cerca e vivermos na vida o projeto, a existência e o sistema do Senhor Deus que fez os céus e a terra. E o que a gente encontra aqui? Ele começa ensinando, dizendo: portanto, orai desta maneira. Aí já na primeira frase já encontramos uma expressão completamente outra a tudo que o judeu entenderia e aceitaria. Ele diz: quando você for se dirigir a Deus, aquele mesmo Javé da Bíblia hebraica, que faz monte fumegar, que aparece com terror e tremor, ele diz: se dirija a Ele, chamando-o de Pai. Só que essa expressão Pai, ela é interessantíssima, porque o dialeto que está por trás da expressão Pai, que aqui em grego seria Pater, é um termo em aramaico que um estudioso chamado Jeremias, J. Jeremias, descobriu que tinha a ver com uma fala, um jeito de fala de uma criança com seu papaizinho. É Ab. E Ab é como se ele disse, é como uma criança que diz para o seu pai. É como um ser pequeno, frágil, que não tem força alguma. Olha para aquele ser que lhe é maior, seguro, e diz: Abba. Jesus nos convida agora a uma outra forma de relacionamento, inclusive com este Deus do reino. Ele diz assim, sabe como que a coisa se estabelece? Se estabelece assim, na lógica do Abba. Como crianças que esperam um colo de um pai cuidadoso e misericordioso. Só que o texto continua e diz: Pai nosso. Aí aqui Jesus mexe de novo, porque este Pai, que a tradição judaica não tinha coragem de pronunciar o nome, era muitas vezes tratado como uma propriedade particular deles.
E Jesus diz assim, ó, é Abba. E é Abba, um papaizinho que não é meu, que não é teu, é nosso. E que está nos céus. E deve ter o nome santificado. Isso quer dizer, é um Pai próximo, presente, misericordioso, cheio de amor, cheio de cuidado, cheio de graça, cheio de afeto, cheio de abraço. É um papaizinho que me entende, me conhece, me compreende, e que está na eternidade, e o seu nome é santo, e que ao mesmo tempo o seu nome é santificado, mas é este mesmo Pai que me convida e nos convida, Jesus diria, a torná-lo nosso. E o outro nosso que aqui se manifesta é um nosso da partilha, porque o Pai é nosso e o pão então é nosso também. É como se Jesus dissesse, na oração, que é mais do que uma oração, é uma proposta existencial. A relação com Deus é uma relação do nosso, do nós, da partilha, e isso se dá de maneira tão profunda na relação com este Deus que torna a nossa vida também um nosso na vida. Aí é Pai nosso, então é pão nosso também. É Pai nosso, então é graça nossa. É pão nosso, então não há um pão para um e falta de pão para outro. O pão é partilha. O pão é para todos. Não há espaço mais para aceitação pacífica da ausência do pão, porque o Pai que eu chamo de papaizinho é nosso, e se Ele é nosso, o pão é nosso também. Aí a igreja vai deixando de ser um espaço egocêntrico, centralizado em seus próprios interesses e desejos, vai olhando a Trindade como uma comunidade, de um Deus que é 3 pessoas, e em comunhão vive na eternidade, na dança da partilha. Deus não se esgota em uma pessoa, Ele se dá em comunidade, Ele é o nosso, não é meu, é para todos e todas. Aí o reino chega e diz, este Deus que é propriedade de alguém, não é o Deus de Jesus Cristo. Esse Deus que tem donos não é de Jesus Cristo. O Deus do reino é o Deus para todos e todas. É um Deus com os braços abertos, que acolhe a todos e todas. E quando esse Deus chega no lugar, o pão que é meu torna-se nosso, e a glória dele se revela na partilha. Aí já não há mais espaço para qualquer tipo de perspectiva egoísta. É uma outra cultura, você entende? É um outro jeito de ser na vida. É o reino que convida agora para vencermos projetos pessoais. Eu já não sou só eu me torno nós, eu saio, a minha existência deixa de ser a existência da primeira pessoa do singular e se abre para o nosso, para o nós. E é bonito porque este pão que é nosso só tem sentido se ele for nosso na prática e na vida. Então só há relação com Deus nosso se há também a realização do pão nosso. Aí, o que é ser abençoado? A gente começa a tornar palavras instrumentos egocêntricos. A nossa oração é individualista. A nossa perspectiva é egocêntrica. A nossa espiritualidade é individualista. Os nossos louvores por vezes vão se tornando isso também. O meu Deus, a minha vitória, a minha vida, a minha casa, a minha história muda, a minha vida, os meus bens, na lógica do Pai Nosso. Mais abençoado não é aquele que mais acumula, mais abençoado é aquele que tem disponibilidade para partilha. Não é o tanto que eu tenho, mas é o tanto que eu distribuo. E é assim na lógica do reino, porque o quanto mais tenho, mais me responsabilizo. Não é aqui um elogio à pobreza,
mas é uma convocação para a solidariedade. Porque pobreza e opressão são lugares onde Deus quer chegar e mostrar celebração e partilha. E por vezes a pobreza não se dá somente nos bens que não temos, mas também na alma que não é aberta para o nosso. Porque é possível que eu ganhe o mundo inteiro e perca o que há de mais essencial na minha vida, que é a minha identidade, que é o meu ser, diante de Deus que é nosso. Então nessa noite eu quero te convidar, impulsionado pela oração, a tornar este Deus, este pão nosso, e onde não houver nosso, nós possamos chegar e dizer: o reino chegou, o nosso está aí. Mas tem que ter disponibilidade, desejo, paixão. Eu há alguns anos li um poema que mexeu muito comigo, de um poeta gaúcho chamado Giuseppe Caroni. E o título é Dá de Ti. Olha que coisa bonita, presta atenção. Dá de ti. Dá de ti quanto puderes, o talento, a energia e o coração. Dá de ti para homens e mulheres, como as árvores e as fontes dão. Não somente o sapato que não queres, e a capa que não usas no verão. Dás sem refletir, sem ser notado, de modo que ninguém diga obrigado, nem te deva dinheiro ou gratidão. E com espanto notarás um dia que viveste fazendo economia de talento, energia e coração. Bonito demais. Bonito demais. Porque a oração do Pai Nosso nos convida a um dar de si. A um dar de si de coração, de alma, de vida, de ombro. É um chorar com os que choram. É um caminhar com os que não têm forças para caminhar. É ver o outro como potencialidade de encontrarmos o rosto de Deus. A gente fala tanto em abraçar Deus em algumas músicas, me abraça, Senhor, me abraça. Lá em Mateus capítulo 5, Jesus diz onde poderíamos abraçá-lo. Visite quem está preso, dê água para quem não tem o que beber, dê comida para quem não tem o que comer, dê abraço a quem não tem abraço, dê ombro, dá de ti, porque ali estará dando para mim. Dá de ti o quanto puderes. A oração do Pai Nosso é uma convocação para uma nova cultura, uma cultura da solidariedade, da entrega, do mais para nós do que somente para mim. Não são mais os meus projetos, são os nossos. A minha profissão agora se torna serviço. As minhas escolhas se tornam serviço. A minha história se torna serviço. A minha vida se torna serviço. O meu dinheiro se torna serviço. As minhas propriedades se tornam serviço. E no final torna-se tudo pão nosso e Pai nosso. Quer ser abençoado de verdade? Quer ser abençoado assim? Somos abençoados. Então aprenda a tornar o que vem à tua mão potencialidade de alcançar necessitados. É inesgotável. É inesgotável. É Pai nosso e pão nosso. Amém? Além disso, essa oração ela continua e vai falar uma coisa interessantíssima. E diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Eu não tenho como ler isso sem ler o verso 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O verso 11 é o centro dessa oração. Ele dá sentido para o verso 9, dá sentido para o verso 10, e abre a porta para os versos 12 e 13. Ele é o centro dessa oração. É como se ele dissesse: eu desejo que assim como as coisas funcionam no céu, funcionem aqui na terra. É como se a oração dissesse: Senhor,
O meu desejo é que a maneira como o céu se organiza, aqui também as coisas se organizem. Aqui vence qualquer escapismo bobo, que fica olhando para o céu e esquece da terra. É o desejo que o império de Deus se estabeleça no império da vida. E a partir daqui, a gente consegue ver a vida com outros olhos. Aí este reino que a gente deseja lá em cima, ele está aqui. E como que ele se estabelece aqui? Ele se estabelece aqui quando espaços de injustiça se tornam espaços de misericórdia. Ele se estabelece aqui quando espaços de desesperança se tornam espaços de esperança. Ele se estabelece aqui quando espaços de egocentrismo, de autossuficiência se tornam espaços de dependência a este Deus e espaços de empoderamento. Imagina essa cidade, irmão. Imagine cada canto dessa cidade, onde tem gente jogada no chão, onde tem famílias que não têm nem o que comer, onde tem pessoas morrendo pelo ciclo da violência, onde tem gente que não tem mais esperança, onde o que lhes resta é a opressão. Quando eu digo, o teu reino vem, é como se eu dissesse, eu quero que esses lugares sejam transformados. Nós falamos muito de família. Nós queremos proteger a família. Claro que queremos proteger a família. Mas que família queremos proteger? Como? A família que protegemos é a família, inclusive, que não tem mantimento, que não tem esperança, que o filho se perde, que a mãe tem que sair e deixá-lo, que não tem assistência. Essa família que eu amo e quero proteger, o reino chega através da sua igreja e essa família recebe aquilo que precisa e a família então é cuidada e protegida. Às vezes nós achamos que a família que queremos proteger seja um conjunto de moralidades que por vezes são inférteis. A família que Deus protege, antes de qualquer coisa, é a família que tem condições de sobreviver. A pergunta que eu faço é: temos coragem para pedir assim? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade mesmo. Porque se desejamos que o reino venha e a sua vontade seja feita, eu preciso viver à luz dessa vontade. E essa vontade precisa me gerar preocupações, precisa gerar horizontes. E quando um povo que conhece esse evangelho começa a se preocupar com aquilo que o reino se preocupa, começa a gastar tempo com aquilo que o reino deseja que se gaste, meu irmão, não tem lugar sequer que pode suportar a presença transformadora desse reino e não ser transformado. E a gente olha a possibilidade disso e pensamos, como é possível? Só é possível porque cremos num Espírito que foi derramado sobre nós. E esse Espírito que é derramado sobre nós, como encontramos em Atos capítulo 2, não é um Espírito para nos alienar. Não é um Espírito para que a gente fique aqui chorando simplesmente e vivendo experiências sobrenaturais internas. O mais sobrenatural do Evangelho se dá na vida. Esse Espírito que agora é derramado e que estava sobre Jesus, ele é a impulsão para que a gente deseje o estabelecimento do reino dele. E no reino dele, onde há falta de celebração, a celebração chega. Onde há falta de comida, o alimento chega. Onde há estrutura de violência, a paz vai chegando também. Quando o reino chega, e este reino é desejado por nós, nos tornamos instrumentos de instauração deste reino. A pergunta é, que tipo de instrumentos somos? Às vezes somos instrumentos de julgamento, demais. Instrumentos de preconceito, instrumentos de exclusão,
instrumentos de perseguição. Às vezes somos instrumentos de violência simbólica. Às vezes somos instrumento de desespero. Às vezes somos instrumentos de insensibilidade. Às vezes somos instrumentos de apatia. Mas quando desejamos o reino, somos instrumentos de vida. Somos instrumentos de celebração da vida. Não importa a idade, não importa a capacidade, o Espírito está sobre nós. E onde o Espírito está e nos instrumentaliza, o reino se revela, se manifesta. A oração do Pai Nosso, então, ela vai nos chamando a um desejo que o reino venha e o pão nosso se faça presente. Aí não há mais autossuficiência, não há mais insensibilidade. Gente, igreja espiritual é a igreja que é sensível, não é aquela que se enche de ritos. Igreja espiritual não é aquela que sobe montes, igreja espiritual é aquela que desce do monte e vai curar quem está enfermo. Igreja espiritual é a igreja da cidade, que a cidade olha e encontra nela uma presença relevante. A gente acha que espiritualidade tem a ver com desencarnar. No Novo Testamento, espiritualidade tem a ver com se materializar, com tornar-se presente. Eu quero te convidar essa noite, depois destes 3 dias aqui, de muito bate-papo e reflexão, que você e eu nos tornemos o desejo da vinda do reino agora. E para já irmos aqui terminando, essa oração também, ela vai produzindo, possibilitando um jeito novo de relacionamento entre as pessoas, que agora é marcado pela lógica da graciosidade. Irmão, a ideia da graça precisa voltar para a nossa agenda. Nós somos impetuosos demais. Nós somos rigorosos demais. E por sua vez muito hipócritas. Porque apontamos coisas que nós mesmos não somos capazes de realizar. A graça vence a lógica do mérito e torna o ser humano, enquanto ser humano, objeto das possibilidades do benefício de Deus, não importa quem ele seja. A lógica da graciosidade vence, inclusive, o ciclo da violência e da vingança. Olha o que o texto diz, olha que coisa radical que o texto diz no verso 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. É como se Jesus agora chamasse para um jeito de ser no reino, que é o seguinte: a tua relação com este Deus que você diz conhecer, não se dá simplesmente em olhar para cima e falar com Ele, se dá no jeito como você trata as pessoas com quem você caminha. É pedir: Deus, trata-me como eu trato o outro, e aqui na base mais profunda da relação com este Deus, me perdoa, Deus, perdoa as nossas dívidas, como também nós perdoamos os nossos devedores. E se você vira aí, e vai lá no verso 14, o texto é ainda mais radical e diz que nós deveríamos orar, dizendo: pois a lógica do perdão aos homens e seus delitos também deve ser a mesma lógica do perdão de Deus aos nossos delitos. É um novo jeito de funcionar, você entende? É uma nova maneira. E aqui nós quebramos ciclos de violência e de vingança, ciclos de exclusão e de rupturas, e tornamos o perdão, que tem a ver com uma relação sensível com o outro, a base da nossa caminhada. Nós vivemos em um sistema que a vingança se tornou um jeito de mostrarmos a nossa força. Então, se a força se dá na violência e na vingança, sejamos todos então fracos.
A fraqueza do perdão é a possibilidade da reconciliação com a vida. E quando você ouve sobre Jesus, em Filipenses, por exemplo, ele vai dizer, o texto vai dizer que ele se esvaziou. Esvaziou-se e se tornou servo. Não há nada mais esvaziador do que a capacidade de olhar para alguém que te causou um mal profundo e você escolher pelo perdão. É um outro jeito de ser na vida. A gente perde para ganhar. É um outro jeito de caminhar na vida. A misericórdia nos leva ao risco. O risco da ingratidão, mas ela está acima de todas as coisas. O risco de não sermos entendidos, mas ela está, a misericórdia, acima de todas as coisas. É agora um jeito novo de funcionamento. É um jeito do funcionamento da graciosidade. E tem gente que a vida é uma amargura, sabe por quê? Porque o seu coração e a sua história é marcada com muito pouco espaço para misericórdia e perdão. É por isso que não consegue ter misericórdia de ninguém. É por isso que a igreja se torna um fim em si mesmo. Porque quando entendemos a graciosidade do Evangelho, transbordamos então em perdão e misericórdia. E essa misericórdia vai alcançando os cantos onde a misericórdia não está. É um novo jeito de se relacionar. É uma nova cultura. É a cultura do reino. E quando a cultura do reino, perpassada pela lógica do perdão, da graça, da graciosidade, alcança o lugar, meus irmãos, a cidade muda. Quando a gente responde à violência com a paz, as coisas mudam. Quando a gente responde à ofensa com o perdão, as coisas mudam. Quando a gente responde com celebração àqueles que não querem que a nossa vida seja celebração, o texto diz em Romanos que criamos brasas, como brasas vivas, incômodo na consciência. Sabe aqui, gente, como vamos de verdade proteger a fé? Não é gritando, acusando e perseguindo pessoas. Nós vamos proteger e mostrar a fé quando revelarmos a misericórdia graciosa do perdão às pessoas que nos cercam. A gente acha que defende a fé gritando e dando murros, mas defendemos a fé materializando a Deus com as obras e com a vida, um Deus gracioso e perdoador. É outra cultura, entende? É outro jeito de tratar a vida. Aí, nós não vamos gastar tempo dizendo quem pode e quem não pode, quem é ou quem não é. Nós vamos gastar tempo, sabe com o quê? Para aprendermos mais sobre perdão e graciosidade. Ao invés de termos os dedos rígidos, vamos ter os braços largos. A igreja, por vezes, tem o dedo muito rígido. Está na hora da igreja baixar o dedo e abrir os braços. É a cultura do reino, a cultura dos braços abertos, que acolhe. É a lógica de que encontro a Deus e o meu perdão é garantido, no sentido que eu sei que Ele está aí, porque eu perdoo também. É um outro jeito de funcionamento, de relações profundas e maduras, na lógica do reino dos céus. Esta é mais do que uma oração. O Pai Nosso é mais do que uma oração. O Pai Nosso é uma proposta de cultura. É uma proposta de ser na vida. É a condensação do projeto do reino. A minha pergunta é: estamos dispostos a orar esta oração? Estamos dispostos a encarnar essa oração? Se assim estivermos, reino, cidade e a igreja terão as fronteiras tão frágeis a ponto da graça e glória e poder deste reino tornar-se presença comum nesses três espaços. Vamos ficar de pé. Pai nosso, pão nosso. A pergunta é:
Quanto do eu em mim é nosso. Talvez você esteja há tanto tempo caminhando, pertence a uma instituição, mas ainda a lógica, o princípio, a experiência, a ideia do reino não habitou profundamente em você. Eu aqui ouvindo as coisas todas que esta igreja tem feito, meus irmãos, isso revela um interesse profundo em chegar até os lugares onde o reino não está, a presença deste reino. E o que você, ou quanto de você faz parte disso? Quero convidar o ministério para que, porque nós vamos aqui agora, eu quero te convidar também a celebrarmos a Deus com este povo lindo aqui, e te convidar a fazer alguns compromissos pessoais. O que adianta estarmos aqui esses 3 dias celebrando os 53 anos, se não forem também um tipo de horizonte para os próximos que virão? Talvez você esteja aqui há 10, 15, 20, 30 ou menos anos. Talvez você já tenha caminhado durante muito tempo em espaços eclesiásticos, mas o que eu percebo é que a igreja no Brasil, por vezes, se revela tão grande em número e tão pouca em reino. O reino nos convida a tornar o pão nosso. E no Brasil tem muito pão meu e pouco pão nosso. Nessa cidade tem muito pão meu e pouco pão nosso. Tem muito Deus meu e pouco Deus nosso, Pai nosso. Talvez a gente gaste muito tempo se preocupando com coisas periféricas e às vezes nos esquecemos daquilo que é central, que é este reino, desejando que ele venha. Eu quero te convidar essa noite a fazer uma reflexão e oração. E sim, ter a coragem de chamar Deus de papaizinho. E a coragem que você tem de chamar Deus de papaizinho, de Abba Pai, precisa ser a mesma para que você tenha fôlego para tornar esse papaizinho, esse pão nosso. A igreja é a igreja da mesa do nosso. Aqui pessoas diferentes se assentam e entram no projeto também. Não há espaço para que a gente fique apontando e determinando quem pode e quem não pode. Não há espaço para que a gente gaste muito tempo só com as nossas coisas. Não há espaço simplesmente para guardarmos a graça como se fosse um brinquedo nosso, meu na verdade. É hora de tornarmos o mundo o espaço da misericórdia e do perdão de Deus. E isso não se faz com palavras de persuasão ou com palavras fortes. Isso se faz com vida que se esvazia e se lança ao serviço. Ao serviço. Eu quero te convidar esta noite, enquanto o ministério aqui adora ao Senhor, eu quero te convidar a que você feche os seus olhos. E em celebração a estes 53 anos, você também pergunte e faça compromissos. Talvez você esteja vivendo muito tempo uma experiência tão egocentrista que até as suas escolhas já estão tão longe do reino. Eu quero te convidar a fazer agora uma profunda reflexão em oração para que o teu ser, o teu eu se torne mais nosso. Quanto tempo você já gastou em busca de interesses pessoais? É hora da oração do Pai Nosso chegar aí. Quanto tempo você já gastou da tua história para projetos unicamente das tuas experiências de bênção? Abençoado é quem partilha, não é só quem acumula. Talvez você esteja há muito tempo caminhando dentro de uma instituição, mas viveu muito pouco do reino. E o reino, ele é o estabelecimento fora daqui, fora de mim mesmo, na vida e nas pessoas e com as pessoas por onde eu passo. Eu quero que você feche teus olhos e vamos orar. Eu quero te convidar a orar e a dizer: Deus, eu quero ser mais nosso, mais nosso, mais nosso,
mais nosso. Talvez você possa agora fazer alguns compromissos pessoais, à luz da oração que você ouviu aqui. Talvez você tenha que sair daqui hoje e tomar decisões sérias, para que você consiga viver de maneira mais profunda o projeto do estabelecimento do reino. Talvez você tenha que abrir mais a mão, dar mais passos para trás, perdoar mais, ter mais misericórdia, ser mais gracioso, ser menos acusador, ser menos perseguidor. Talvez você tenha que ser mais abençoador. Talvez você precise abraçar mais a lógica da cultura do reino. E se você for capaz de dar de ti, eu tenho certeza que presenciarás a alegria deste reino. Desamparado, então te conhecerá. Deus, em nome de Jesus, nesta noite, Senhor, nós desejamos que o teu reino venha. Nós desejamos que o teu nome seja santificado. E o teu reino vem, e o teu nome é santificado quando há o nosso. Quando a partilha se torna o modelo. Quando a partilha, a solidariedade se torna o caminho. Quando o dar de si se torna o projeto. Quando o teu reino se expande. Quando a justiça se estabelece. Quando a vida surge. Quando a ressurreição aparece. Quando a cruz é o alvo. Quando a vida é o horizonte. Quando a libertação se torna um se desgarrar das estruturas de opressão. E geramos vida na vida. Quando o outro se faz parte dos meus projetos também. Então, Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por todos e por mim, para que o teu reino venha, para que o teu Espírito desça, para que a tua presença se manifeste, e isso gere uma verdadeira revolução entre nós, e uma revolução nessa cidade, uma revolução nesses bairros, uma revolução no jeito de agir, uma revolução no jeito de ver a vida, para a glória e para a honra do teu poderoso nome, Senhor. Se você crê nisso, se você está disposto a encarnar isso, eu quero te convidar essa noite a cantar com todo o coração, a louvar com todo o coração este hino tão bonito que os nossos irmãos estão nos conduzindo aqui. Toca-me, Senhor, Bem forte, no